Olá amigos, muito boa tarde. Vamos agora ao nosso radar do mercado, começando aqui pelo Ibovespa, que está em alta de 1,56%, testando uma importante região de resistência. Já foi comentado isso na última videoanálise do Ibov, vai dos 68.847 até essas médias que ele tem, basicamente até os 70 mil pontos, é toda uma faixa de resistência importante. Se o Ibovespa conseguir voltar a fechar um dia acima de 70 mil pontos, é um sinal de que os compradores realmente voltaram a ter força e com perspectiva de quebrar a sequência de movimentos descendentes, ou seja, superar a resistência dos 70 mil em 900 pontos arredondando. Nesse momento, bateu nas resistências e está perdendo um pouco de força. Se a gente olhar no gráfico 60 minutos, temos a formação de um topo no gráfico 60 minutos, que é em cima da média móvel simples de 65 períodos desse gráfico intraday. Então isso é um sinal um pouco negativo, esse topo no gráfico 60 minutos em cima de uma resistência, de uma zona de resistência importante do diário, pode fazer com que o Ibov não consiga ter força suficiente para superar essas resistências. Por outro lado, o Dow Jones continua até forte no dia, alta de 1,74%, alta até um pouco maior do que o Ibovespa, batendo na resistência lá importante. Essa resistência é dos 11.205 pontos. Dow Jones fechando acima desse patamar, aumenta a expectativa de continuidade do movimento de alta, que pode também puxar o nosso Ibovespa. Petrobras, nesse momento, bate ali na média móvel exponencial de 3 períodos, resistência. É um papel que, nesse momento, vai demonstrando um cenário um pouco desinteressante, a não ser que venha a conseguir superar esses R$ 25,17, terminar uma hora de pregão e acima desse patamar, será um sinal de força para a ação ainda continuar o movimento de recuperação, rompendo o topo em 25,37, com o objetivo mais alto já na faixa se aproximando dos R$ 26. Mas por enquanto é um papel ainda um pouco na região congestionada, com pelo menos parte operacional mais complicada para o papel. Vale 5 da mesma forma, dentro de uma congestão onde o suporte principal vai de R$ 48,00 a R$ 47,84 e a resistência dos R$ 49,56 a R$ 50. A ação abriu o pregão bem, está com alta de 1,6%, mas observe também, sentindo a resistência aqui da média móvel simples do gráfico de 60 minutos, fechamento aí acima dos 49,25 no gráfico de 60 minutos, é que deve demonstrar força mais dos compradores para que o papel vá buscar a faixa de resistência da congestão mais próximo dos R$ 50. Mas por enquanto é um papel também, de certa forma, semelhante à Petrobras, um pouco desinteressante por essa congestão que vem sendo formada nesses papéis. Uzi Minas, papel que não vai tendo força ainda para subir, cheguei a comentar via Twitter uma formação de um fundo no gráfico de 60 minutos. Nesse momento o papel, olhando para o gráfico diário dela, está com alta de 1,07%, que é uma espécie, se fechasse o pregão desse jeito, seria uma espécie de um Harami ou Arame Cross, ou desculpe, Arame, que é um padrão de reversão dos candles. E isso a gente teria uma possibilidade dela gerar esse sinal de alta, mas observe que no gráfico de 60 minutos gerou um fundo comentado via Twitter, mas em seguida reverteu esse fundo aí e perdeu o sinal positivo desse fundo. Precisa voltar a fechar acima dessa média móvel exponencial de 13 períodos desse gráfico de 60 minutos e permanecer acima dela para demonstrar o início de força compradora para um repique de alta mais forte, onde suas próximas resistências estão em 19,57, a principal delas, depois a gente teria 19,72 a R$ 19,91. A Gafisa iniciou um repique hoje, se aproximou muito daquela média móvel simples que havia comentado quando ela estava ontem aqui embaixo. Então ela bateu ali próximo da média móvel simples, que está R$ 12,36, perdeu um pouco de força, mas acredito que o papel ainda deve buscar essa faixa de preço aí, 12,36, 12,40, antes mesmo de uma queda mais forte. Agora, qual seria o sinal negativo para não bater nesses valores? Sinal negativo, fechamento de um candle de baixa, perdendo força, abaixo dos R$ 12,07. Então, voltar a fechar abaixo dos 12,07, 12,06, média móvel exponencial, seria algo ruim para a Gafisa. Dos papéis que eu comentei ontem, PK5, ela vai tendo aí um movimento de baixa agora depois da abertura, foi em alta a abertura do papel. Nesse momento está em queda de 0,39, acionando aí batendo no preço de compra dos R$ 70,92 comentado ontem. O stop continua ali no fechamento abaixo dos R$ 69,05 e o objetivo dessa operação fica ali em torno de R$ 72,80. Outro papel também que bateu no preço de entrada foi a
CCRO3, o papel foi comentado ontem, bateu aí no preço de entrada R$ 46,15, a mínima do dia, por sinal. E o objetivo dessa operação fica ali em torno dos R$ 47,66, um pouco aí acima para realizar o lucro da operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.